Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra que traz entendimento. Obrigado, Senhor, porque através desse entendimento nós podemos nos relacionar com o Senhor. Nos aproximar, Senhor, do trono da graça. Nos achegar confiadamente ao trono da graça, como diz a tua palavra. E nesse trono encontrar misericórdia e livramento no dia da dificuldade, Senhor. Obrigado porque a nossa confiança ela não é frustrada quando ela é no Senhor. Obrigado porque nós podemos confiar no Senhor e saber que no Senhor nós estamos seguros. E saber que no Senhor, que no seu braço, nós somos acolhidos, nós somos amados, nós somos cuidados. Pai, eu oro para que mais entendimento venha sobre nós. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. E que a partir disso, Senhor, nós possamos nos posicionar com uma nova postura, uma nova conduta, a fim de agradar o seu coração. Senhor, que todo coração endurecido, todo coração de pedra, em nome de Jesus, que se transforme em um coração de carne nesta noite. Dá-nos um coração sensível à tua palavra e à tua voz, Senhor, para obedecer os teus preceitos. Em nome de Jesus, obrigado por este povo maravilhoso que o Senhor tem levantado. Muito obrigado. Amém e amém. Você pode sentar? Glória a Deus. Mas eu estou apavorado, irmão. Vocês estão com frio mesmo, hein? Agora eu estou vendo mesmo que o negócio está errado é comigo. Amém? Eu queria chamar o missionário Marlon. Amém, queridos? Missionário Marlon que vai estar ministrando a palavra de Deus e eu creio que vai ser bênção para a minha vida e para a sua. E eu louvo a Deus, porque realmente o Senhor tem levantado não só a igreja, mas uma equipe poderosa, uma equipe de caráter, né? Para servir o Senhor, e eu me alegro demais pela vida do missionário Marlon e a sua casa, né? Porque realmente eu posso ver nele um coração de servo que gosta de servir, que gosta de realmente fazer a obra de Deus, e isso é bom demais. Eu creio que nós temos muito para aprender. Então abre o seu coração, tá bom? Estenda sua mão para cá, vamos orar com ele. Pai querido, obrigado pela vida do seu filho. Pai, eu oro para que o Senhor o use com muito poder e autoridade nesta noite. Para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou dentro dele, em nome de Jesus, que seja colocado para fora com a maior facilidade pela ação do teu Espírito. E que o entendimento, Senhor, venha sobre nós. E que essa palavra ela seja rema aos nossos corações, Senhor, e que ela caia em uma boa terra e possa dar fruto, para a honra e glória do seu nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Glória a Deus pela vida de cada um que aqui está. Eu queria nessa noite Eu escutei uma vez de um pastor dizendo que Deus, quando ministra o coração de alguém, Ele não reparte com outro alguém, Ele imparte. Porque quando a gente fala sobre repartir, parece que o que eu vou falar, eu vou dar a metade para vocês e vou ficar com a outra metade. E Deus, Ele não reparte as coisas celestiais comigo, Ele imparte dentro de mim. E eu queria aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu queria impartir ao coração de cada um. Que é isso, que você fique com tudo, e que eu fique com tudo, com aquilo que Deus realmente tem colocado dentro do meu coração. Amém? Quando o Fabiano me convidou, me senti muito honrado, muito amado pela oportunidade. Aquilo que o Diogo falou, né? Eu entendo o tamanho da responsabilidade, que é isso aqui, e creio que, com muita humildade no meu coração, creio que algumas coisas eu tenho para ensinar, porque eu acho que seria até orgulho do meu coração se eu dissesse que eu não tenho nada para ensinar. Porque eu acho que cada um que está me olhando tem alguma coisa para me ensinar.
O que eu não sei, mas tem. É só a gente parar no dia a dia, tá no pouco da convivência, e a gente vai aprender o quanto algumas pessoas têm para nos ensinar, e muitas vezes nós não acreditamos e fizemos pouco caso de algumas pessoas por menosprezar, por olhar e achar que são pessoas ineficientes e são pessoas poderosas em Deus. Amém? Eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus em Atos capítulo 2. Está todo mundo me ouvindo? Amém? Atos capítulo 2, versículo 46. Todos já acharam? 46. Assim como o pastor Norton e o pastor Fabiano, como a gente já sabe, quem tem acompanhado mais semanalmente os cultos de ensino, né? O pastor já vem falando sobre todas essas qualidades da igreja primitiva, né? E eu conversei semana passada, quando o Fabiano me convidou para trazer, conversei isso com a minha esposa, algo que nós temos vivido lá em casa. Temos vivendo e creio que vamos viver. E eu queria poder passar ao coração de vocês algo que eu entendo diante desse versículo 46. Compartilhei com ela e sempre, todas as mensagens, quando eu gosto de compartilhar, que vou ministrar, eu falo com a minha esposa em cima daquilo ali, ela tem agrega poderosamente na minha vida para mim trazer mais conhecimento, ver o que ela acha também. Eu acho sempre muito importante e eu quero compartilhar com vocês. Versículo 46, passo a ler. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Algumas vai falar com alegria e humildade. Eu queria falar de 3 coisas nessa noite: de partir o pão, alegria, humildade e perseverança. Quer dizer, são 4 coisas. Eu queria falar dessas 4 coisas. Algo que o Senhor tem nos levado. Quando a gente olha sobre o partir o pão, a gente pensa talvez em uma grande refeição. E tudo que a igreja primitiva vivia seria esse partir do pão, seria refeições diárias, aonde hoje nós fugimos muito disso. Se alguém foi lá em casa durante uma semana, como já aconteceu, um casal de Rio do Sul, que vem o Gessiel e a Morgana, a gente fez laços de amizade com ele através de um menino da chácara, o menino Danilo, e eles vêm passar lá em casa. O cara, toda vez que vem, seca o armário, né? Então, não tem como dar boas refeições para essa família. Por quê? Uma, porque nós não tínhamos condições. Outra, porque era bastante dias. Quando alguém vai nos visitar, a gente pode até preparar um bom almoço quando chega. Mas no outro dia, e vai passando, os dias vão passando, e os dias vão passando. Daqui uns dias tem aquele pão que está seco, que ele vai ter que comer. Por quê? Porque nós, muitas vezes, só se tiver um bom poder aquisitivo, porque muitas vezes nós não vamos ter tempo, porque tem trabalho, tem as coisas do dia a dia, e também nós não temos tanta necessidade de proporcionar todas as refeições ótimas e refeições de honra, que eu não menosprezo isso. Mas as refeições diárias, o partir do pão, seriam, todos eles repartiam as mesmas refeições do dia a dia. Por exemplo, se você for lá em casa, o que você talvez algum dia vai comer me visitar, vai ser o cuscuz com carne moída, uma cebola picada que a minha esposa faz, que o negócio é de rebentar a boca do balão. Pastor Fabiano é prova disso. E talvez se você for na outra semana, deixa eu dizer uma coisa, talvez você vai comer um cuscuz com a carne moída, com a cebola, que é de rebentar a boca do balão. Esse era o partir do pão. E por que isso tem saído, tem fugido? Obrigado, amor. Por que isso tem fugido? Porque muitas vezes falta uma humildade no nosso coração de quê?
de nós atermos dizer para algumas pessoas que vão nos visitar ou que querem nos visitar, dizendo a nossa necessidade, ou o nosso próprio ego de não proporcionar boas refeições, a gente priva de ser abençoado. Esse casal, quando veio, ele me ligou. Ô, cara, tudo bem? Tudo bem. Cara, eu queria saber o que é para nós levar. Daí, primeira coisa, o orgulho, né? Ó, florando. Daí eu disse, não precisa nada, mas claro que precisava. Daí ele, não, cara, vou fazer assim, eu vou te ligar amanhã. Não, beleza, conversei com a Karine e disse, se amor precisa, né? Pois é, o que precisa? Eu disse, não, a respeito de arroz, feijão, massa, tem bastante. E eu sabia que ele gostava de feijão, vamos fazer feijão assim, vamos fazer o cara comer feijão umas quantas vezes, né? Daí eu disse assim, cara, nós não temos condições de comprar carne. Eu disse pra Karine, amor, não temos condições. Daí eu pensei, cara, eu vou falar pra ele. Vou falar. Ele me ligou no outro dia, ele disse, aí Marlon, como é que tá? Viu o que precisa? De cara, ó, pode trazer 5 kg de picanha, 2 kg de costela, 2 kg de vazio. Tu tá falando sério? Tô falando sério. Eu digo, não, eu tô falando sério, mas tu que sabe, cara, nós não temos como proporcionar por ti boas refeições, onde todos terão carne. Ele disse, Marlon, já entendi. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu nunca fui tão abençoado, eu não estou falando por causa das refeições, não é isso. Mas eu nunca fui tão abençoado com a presença da família dele dentro da minha casa. Eu tive a oportunidade de dar qualquer uma desculpa que talvez ele não poderia vir. Eu poderia ter pegado dinheiro emprestado também, fazer dívida com alguém para quê? Para eu poder proporcionar, para mim poder ser alguém que o momento não queria ou que eu não pudesse ser. Por quê? Porque se eu não pudesse proporcionar um pedaço de carne para ele, como que eu poderia pegar dinheiro emprestado para botar isso na mesa? Da minha parte, deixa eu dizer assim, ó, é algo onde isso fere demais. Fere um princípio que eu acredito que traz saúde para a minha vida e faz eu ser um cara prudente com as minhas finanças. Então, gente, a partir desses dias, eu fui sempre entendendo uma coisa. Eu disse assim, gente, quem vier aqui em casa vai comer o que está na mesa. E eu pesquisando mais a fundo sobre era esse o partir do pão. E muitas vezes nós não convidamos algumas pessoas para estar com a gente na mesa, deixamos de ser abençoado através de um testemunho de vida na vida. Eu conhecendo o Moacir, a gente dá boas gargalhadas, a gente poder se edificar, eu poder compartilhar muitas vezes até uma dificuldade que eu tenho vivenciado e o Moacir poder testemunhar sobre a minha vida. Por que tudo isso que nós não vivenciamos? Porque nós não entendemos o princípio de repartir o pão. E esse era o princípio da igreja primitiva. Se tinha cuscuz, eles comiam cuscuz. Ninguém deixava de visitar ninguém porque era polenta com leite. Ninguém deixava de visitar alguém porque era pão com margarina. E muitas vezes, gente, a gente tem até uma certa dificuldade de fazer visita evangelística porque nós não temos tempo que sobre para fazer uma boa refeição. Será que é só eu que penso essas coisas ou tem alguém que pensa mais ou menos comigo? É para te ver a importância que a gente dá para o alimento e se esquece que o Senhor quer gerar entre mim e o David um vínculo de amizade e humildade e singeleza de coração. E a gente deixa de crescer, a gente deixa de receber de Deus focando no meu próprio ventre. No meu próprio ventre. Estava pensando, quando estava montando essa ministração, e dá para ver assim que eu refletindo nos meus dias, e dá para ver que existe uma galera que pega junto no jejum, que pega de verdade assim no jejum, mas como a gente pega de verdade também no pecado da glutonaria. Como isso é estratégias, eu tenho visto, eu e a minha sogra, né? A minha sogra, nós conversamos muito sobre isso, cuidar da saúde, e a gente sempre conversa isso. E como eu tenho visto e tenho percebido, para mim isso aqui que é isso, é a maior estratégia do diabo para tirar a nobreza de um homem e de uma mulher, para tirar a autoestima de um homem e de uma mulher. Nós muitas vezes não é nem jejum, nós se abstemos de um devido tempo do alimento por uma grande refeição durante a noite.
E se esquecemos que, cara, jejum sem oração é passar fome. Muitas vezes fizemos um jejum, nós temos agora nós estamos num período, mas muitas vezes esquecemos de orar. O que nós temos? Jejuando ou passando fome? E depois do jejum, o que tem vindo? Tem vindo a bênção, a presença e a graça porque nós jejuamos, ou tem vindo o pecado da glotonaria? Nos consagramos, mas logo depois desconstruímos tudo. É algo que nós temos que ter irmãos que estão finados. É algo onde a gente tem que melhorar nesse sentido. Nem só de pão viverá o homem, a palavra diz. Amém? Alegria. Partir o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria. Isso para mim foi uma chave que virou lá em casa, no meu coração e no coração da minha esposa, muito claro. Quando a gente se casou, eu disse para ela assim, diga, amor, será que a gente vai passar fome? Daí ela, por quê? Eu já escutei de tanto casal dizer que não, que vocês vão ver no primeiro mês, no primeiro ano, no segundo ano, no 7 anos vem a crise, não sei o quê. E que eu já me esqueci de tanta coisa que veio. Eu disse, amor, será que a gente vai passar fome? Eu digo, não consigo acreditar. Eu digo, eu vou plantar batata doce, porque daí tem sempre. Eu vou plantar aipim. Não, fome eu não passo. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Daí me veio um pensamento em um dia. Sabe o quê? E um dia que eu estava almoçando, eu e a Karine. A nossa refeição era arroz e ovo frito. Quero dizer uma coisa assim, ó. Eu não estou falando isso aqui para que vocês tenham pena de mim ou compaixão. Porque compaixão Pedro teve por Jesus. E Jesus olhou para ele e desarreda Satanás. Eu falo isso com muita alegria no meu coração, entendendo que se Deus fez eu passar a comer arroz com ovo, eu quero que vocês não seja pedra de tropeço para me levar a picanha. Deixa eu comer arroz com ovo. Beleza? Então, gente, arroz e ovo. E eu olhei para aquele, eu disse assim, sabe que isso aqui é passar fome para alguns? Porque a gente não sabe. Tem gente que, eu sei porque eu já convivo em um ambiente onde eu vejo muitas pessoas menosprezando um prato muito bom. E eu disse assim para ela, digo, amor, será que ter arroz com ovo na mesa, será que é passar fome? Eu digo, porque se é, eu não passo. E daí eu pensei assim comigo, eu digo, amor, a gente tem massa, a gente tem arroz, a gente tem feijão. Eu digo, enquanto a gente tiver isso, aí não vai passar fome. Daí eu pensei comigo, eu disse, talvez o que eu ouvi de muitas pessoas falando de que vai passar fome, que isso, que eu digo, será que essas pessoas não tinham o arroz e o ovo frito e isso já não era passar fome? Porque deixa eu te dizer assim, ó, essas pessoas partiam pão. Se era pão seco, tinha pão seco. Se era cuscuz, era cuscuz. E eles eram alegres com essas refeições. O que é isso? É ter uma qualidade de alegria com o pouco e o simples que eu tenho. E nós, como líderes, falo para líderes, se o que eu tenho na mesa, deixa eu dizer assim, a Bíblia quando diz, seja fiel no pouco, que no muito te colocarei, se eu murmuro diante de um arroz com ovo, quando que a picanha vai chegar na minha mesa? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não consigo entender que vai chegar. Eu digo, irmão, deixa eu dizer assim, pensa num cara feliz, quando isso virou uma chave dentro de mim, feliz em comer o arroz com ovo, mas muito feliz. Isso é algo que eu não estou dizendo, e não me satisfaço com isso. Marlon, tu deseja mais? Claro que eu desejo mais. Desejo o melhor da terra, porque eu creio que eu sou filho daquele que é dono do ouro e da prata. Então eu desejo o melhor da terra, esse é o meu desejo. Mas se na minha mesa tem o arroz com ovo, irmãos, não vamos murmurar. Sabe por quê? Porque daí o maior não vai vir. Se eu murmuro no pouco, eu vou murmurar no muito. Então, sejamos homens e mulheres satisfeitos com aquilo que Deus tem colocado à minha mesa. Amém? Eu escrevi uma definição de alegria, né? Estado vivo
estado de vivo contentamento, prazer e satisfação. Eles tinham satisfação em repartir as suas refeições diárias. Eles tinham o pleno contentamento em repartir as refeições diárias, independente do que foi, refeições simples. Humildade, aonde entra que eu falei lá no começo. Como nós temos dificuldade de pedir ajuda, demais de verdade, tanto para o Senhor, quanto para um discipulador, nunca me esqueço assim que eu me casei, eu conversando com a Karine, eu digo, e agora como é que vai ser? Eu disse assim, eu vou pedir um cesto básico na igreja. Antes de eu pedir, o Felipe falou para mim, Marlon, vocês vão ganhar um cesto básico. Cara, e até hoje o meu cesto básico. E glória a Deus, eu queria honrar realmente o Samuca e a Ana. Cara, deixa eu dizer uma coisa assim, ó. A nossa cesta é gigante. A gente fica muito satisfeito. Demais. Vai coisa que nem está na lista. E nós ficamos dos mais felizes, cara. E dá certinho para o nosso mês. Certo não, sobra, né amor? Sobra porque vai gente lá em casa como daquela massa, então sobra, dá bem mais do que para nós. Então, gente, eu tenho buscado cada dia mais ter gratidão, eu entender, buscar ter humildade no meu coração, reconhecer que existem pessoas que batalham realmente pela minha vida, e para isso, se o cara não estiver buscando no Senhor, a soberba, a ingratidão, aquilo que Deus fez mês passado eu não me lembro mais, e o primeiro cesto que chegou, a alegria que era daquele cesto que eu entendi que era a provisão de Deus, hoje se duvidar eu esqueço, e daí onde é que está o que Deus está fazendo? Parece que se as coisas não elevar o nível assim da bênção, parece que eu me esqueço, né? Então eu sempre gosto, muitas vezes o meu TSD, esse aqui que vai fazer agora em novembro 5 anos que eu me converti, glória a Deus. E muitas vezes o meu TSD é pegar o meu caderno de quando eu cheguei aqui a primeira vez e olhar ele, escrever as primeiras coisas que eu escrevi. Eu choro. Estava fazendo isso ontem de noite. Cara, só folhando o meu caderno, vendo o que Deus estava me falando e aquilo tudo passando novamente. Primeira vez que eu cheguei lá no Moacir com o cabelo comprido e o boné vermelho, te lembra, Moacir? De bota. Irmãos, tanta coisa que Deus já fez na minha vida. Tanta coisa que Ele já fez e está fazendo e vai fazer. Só que deixa eu te dizer assim, ó. Vamos ser fiel e grato e humilde naquilo que Ele está fazendo. Nós tem que ter... Jesus deu graça. O que era? Eu não me lembro certo se era 2 pães e 5 peixes. Não sabe, Fabiano? Quando Jesus multiplicou ali, quantos pães eram de peixe? 5 pães e 2 peixes. A carne era bem menos e os peixes eram bem menos. Para tantas pessoas. E o que Jesus foi? Grato. Senhor, te damos graças. O que é isso? Estar contente com a provisão, independente de qual é. E existe uma certa dificuldade no meu coração. Se você não tem, ora por mim. Então, por isso que nós temos que estar buscando dia a dia. E humildade, anotei aqui a humildade. A melhor definição, humanamente falando, entendível para minhas limitações, é não sermos menos que ninguém e sabermos que não somos mais do que alguém. Isso é ser humildade, isso é ter humildade. É eu saber que eu não sou menos que ninguém, mas eu também saber que eu não sou mais do que alguém. E isso era uma qualidade da igreja. E vivemos em um meio hoje, onde, eu não me lembro qual foi o pastor que falou, mas nós escolhemos com quem nós queremos aprender. Nós decidimos, com esse eu aprendo, com esse eu não aprendo. Com esse eu aprendo, com esse eu não aprendo. E se a humildade não está dentro do meu coração, deixa eu te dizer, você vai conversar com alguém que não tem Jesus e você vai ter um olhar altivo,
Sendo que Paulo fala muito sobre isso. E nós não vamos aprender com aquela pessoa que tem coisas riquíssimas para nos passar. Coisas poderosas. A gente vai chegar diante de algumas pessoas onde o Senhor quer que a gente aprenda demais. E nós não vamos ter um coração receptivo para aprender o que Deus quer fazer ao meu e ao seu coração. Quantos casais eu e a minha esposa chegamos e perguntamos quanto tempo de casado? 30 anos, qual é o segredo? Perdão. Casal que não tem Cristo Jesus no coração. Daí a Karine disse assim, amor, sempre é a mesma resposta. E eu disse assim, e sempre vai ser. E sempre vai ser. Perdão. Perdão. Então, por que eu digo isso? Principalmente nós jovens. Me considero jovem. Tem 28, vou fazer 29, mas eu me considero jovem. Principalmente nós. Como existe uma certa dificuldade da gente sentar com as pessoas sábias, com as pessoas velhas. A Bíblia fala das pessoas sábias, as pessoas que têm mais idade, e de nós poder aprender com ela. De nós poder aprender. Muitas vezes nós queremos ensinar. Sabe por quê? Que há uma dificuldade dentro da gente de ensinar, porque a gente também não tem o desejo de aprender. Então, nosso maior desejo é ensinar alguém. Mas se eu não tenho o desejo de ensinar, quer dizer, perdão, eu inverti. O nosso maior desejo é ensinar, mas se eu não tenho o desejo de aprender, não vai fluir. Porque o próprio Jesus diz assim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E quando eu não tenho um coração disposto a aprender com Moacir, eu não vou ter um coração disposto a ensinar. Por quê? Por que eu digo isso? Eu posso ensinar uma vez, mas se essa pessoa errar comigo, talvez eu até vou ensinar a segunda vez. Mas se a humildade e mansidão não estiver no meu coração, a terceira vez ela está excluída da minha vida. Então, quando Jesus fala de mansidão, ele está falando assim, cara, seja manso para te poder ensinar. Seja humilde para te poder ensinar. Porque ensinar uma, quem é pai talvez pode dizer bem melhor do que eu. Ensinar duas, eu digo isso porque a chácara tem nos moldado e nos molda e vai nos moldar, e quando a gente está ensinar 3, ensinar 4, cara, daqui a um pouco vai pesando, daqui a um pouco pesa. E aí, aonde algo que é o caráter de Cristo, que se não tiver dentro do meu e do seu coração, há uma certa dificuldade de nós perseverarmos nisso. E para ter essa qualidade, no partir o pão, na alegria e na humildade, antes ali, no versículo 46, fala bem assim, diariamente perseveravam. E a palavra perseverança, para mim, traz toda a diferença, porque eu posso não saber ainda o que é partir o pão, eu posso não ter ainda alegria e não posso ter humildade, mas se existe a perseverança dentro do meu e do seu coração, eu estou caminhando de uma forma onde isso vai ser desenvolvido nos meus dias. Por quê? Porque se alguém tem essa qualidade e não tem perseverança, é em vão. Vai chegar o dia que ela vai... Eu não vou ter mais essa prática. Então, eu ando numa vida assim, se eu não tenho perseverança, hoje eu reparto pão, amanhã eu não reparto. Hoje eu sou humilde, amanhã eu não sou. Hoje eu tenho alegria, amanhã eu não tenho. Então, para a gente ter essas 3 qualidades, existe uma que se chama perseverança. Persevere na alegria, persevere na humildade, persevere no repartir o pão. E isso, na nossa geração hoje, que quer as coisas para ontem, como é difícil. Como isso mexe com nossos nervos. E deixa eu dizer uma coisa assim, que eu digo isso com muita convicção no meu coração. O Senhor tem engendrado dentro do meu coração ser um coração perseverante. A minha esposa pode dizer isso. Pensa num cara que tem desenvolvido paciência. Pensa num cara que tem calma para algumas atitudes dentro do casamento, com os meninos na chácara, de não deu certo, não tem importância. Como é que vamos fazer para dar? Sentamos, conversamos e vamos de novo. E vamos lá, sempre perseverando. E eu queria trazer para vocês uma definição que eu entendi de perseverança. Perseverança é eu permanecer em uma posição, mesmo em meio à oposição
ou fracasso. Porque ser perseverante quando tudo está bem é barbada. Ser perseverante quando eu estou alegre é muito fácil. Quando ser perseverante, eu ter humildade, quando as pessoas estão acima de mim, é barbada. E com aquelas que estão abaixo de mim. Vocês estão entendendo? Que parece sim, depende do nível da pessoa, a minha humildade é. Depende do nível, a minha humildade, ela pode balançar. Então, ser perseverante é mesmo alguém se opondo e é mesmo ao meio ao fracasso. Isso é eu e você sermos perseverantes. E hoje, nós temos que desenvolver isso. Senão, a gente vem hoje, domingo a gente não vem, terça-feira que vem, e a gente vive numa vida assim, sempre oscilando nos altos e baixos, nos altos e baixos, nos altos e baixos. E o Senhor não quer que a gente tenha uma vida assim. O Senhor não quer que a gente tenha uma vida nem assim com Ele. O que dirá se nós não temos dificuldade em permanecer em uma posição mesmo que seja, eu não quero intitular nenhum cargo, mas em coisas pequenas da minha vida, no meu trabalho, nos meus compromissos, nos meus horários, como que o Senhor vai confiar uma vida nas minhas mãos? Como que o Senhor vai... Cara, eu nunca me esqueço quando tudo que eu queria era discipular. Tudo que eu queria, e eu fui para a chácara, e eu não tinha nenhum discípulo, e cara, fervia dentro de mim, mas fervia de... E um dia eu estava no culto aqui, eu estava lá atrás, e estava a galera toda da chácara, eu acho que naquela época tinha uns 12 lá, a época vinha todo mundo. Eu trazendo o Logão, eu trazendo o Gol e o Cleider no Logão. O Cleider chegava aqui só poeira daquele Logos. E cara, e daí o Senhor disse assim, ó, estão lá todos os teus filhos, todos os teus discípulos. Agora é para ti cuidar. Irmão, pensa num lugar que eu ouvi e ouço muitas verdades, aonde me fez eu me reposicionar, me fez eu voltar para o lugar, me fez eu crescer em Deus, fez eu entender as minhas debilidades. Estava pensando, eu glorifico a Deus pela vida de 2 homens que me disciplinam, me cuidam e me amam, que é o Alan e o Cleider. Eles talvez não tenham dimensão disso, mas 2 caras que me disciplinaram, me amavam, a forma que me amaram me constrangeu, ao ponto de dizer, cara, eu tenho que mudar. Cara, eu tenho que fazer diferente. E até hoje tem sido isso. Até hoje tem sido isso. Então, que nós venhamos desenvolver. Eu estava conversando com o pastor Vini quando eu cheguei aqui, daí eu perguntando para ele a respeito das filhas e de quem é mais crente, aquela coisa toda, e ele falando assim, cara, ela, acho que é a mais velha, ele dizendo assim, ó, toda vez, antes de dormir, sem orar, né, Vini? É, né? Ela não dorme sem orar, né? É isso, né? Daí eu pensei assim, eu com 24 anos, eu fui estou aprendendo ainda. Eu fui saber o que é desenvolver um relacionamento com Deus, um TSD. O tamanho da dificuldade que eu tenho para ter um caráter desenvolvido todos os dias da minha vida de TSD, de leitura e de oração. O tamanho da barreira. Por quê? Porque eu cresci ouvindo meu pai dizendo assim, ó, a gente tem que trabalhar, quem não trabalha é vadio, e aquela coisa toda de gente da roça. Então, não, é 6 horas da manhã, 5 horas vamos acordar e vamos trabalhar até as 10 horas da noite. E eu aprendi vivendo aquilo, ouvindo. Então, cara, eu já pulava da cama com a roupa e já encilhava um cavalo e ia para o campo. Então, agora o que acontece? Agora o Marlon entende o chamado de Deus, e o Marlon acorda e vai ler e vai orar. E aquilo arrebenta com ele, porque 24 anos ouvindo uma coisa, 5 anos vai fazer de conversão. 5 anos. Irmãos, isso é um desafio gigante para mim. Isso é um desafio gigante, por quê? Porque eu entendi a responsabilidade que é isso aqui. Ó. Então, por exemplo, por os meus pais não conhecer o Senhor e eles não me ensinar esse princípio, hoje eu tenho que aprender
todos os dias a matar algo que eu ouvia. Vamos levantar, tomar café e vamos trabalhar. Então é um gigante ainda dentro de mim ter um TSD, ter um tempo de oração, porque muitas vezes vem uma mentira do diabo, tu tinha que estar trabalhando, tá virando vadio. Tinha que estar trabalhando, tá virando vadio. E não é fácil. Daí eu olhando, quando o Vini falou, eu disse assim, nossa, cara, tamanho do sofrimento que ele está livrando da filha dele viver. Tamanho do sofrimento que eu estou livrando os meus filhos de viver. Porque, cara, quero criar da mesma forma. Criar da mesma forma. Nós menosprezamos um tempo de leitura e de oração. Nós menosprezamos um tempo com o Senhor. Eu, Marlon, particularmente, muitas vezes, eu ainda digo assim, cara, se eu não orar de manhã, estava conversando esse tempo com o filho Tomás, cara, tá feito. Se eu não orar de manhã, não preciso nem querer pensar que eu não consigo mais. Porque se eu inventar de atender um telefone para resolver alguma coisa lá da chácara, a minha oração depois parece uma construção, assim. Parece que eu já estou envolvido lá no meio do negócio, eu só entro para orar pensando o que está acontecendo. Eu digo, não, daí se for para ser assim, eu digo, não, então assim, de manhã eu vou ler e vou orar. Deixa o meu caderno em cima da minha mesa, deixa a minha Bíblia, vou ler e vou orar. Tempo estipulado é aquilo que eu entendo no meu coração, que eu tive realmente a intimidade com Ele. Realmente. Marlon, é 1 hora? Às vezes não. Às vezes é 15 minutos. Cara, sabe quando tu entra e tu sai assim, mais bombando a caminhonete? Felipe, que às vezes me liga, eu brindo com ele. Aí, meu, como é que tá, cara? Eu tô voando. Cara, eu tô a 1000 graus. Às vezes é 15, às vezes é 1 hora, às vezes é mais. Então, a minha intimidade com Ele não é o relógio quem diz, mas cara, eu entendo que hoje aconteceu a viração do dia na minha vida. Então, que nós sejamos homens e mulheres que entendem, que desenvolvam esse relacionamento com o Senhor. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia, não posso deixar de compartilhar, em 2 Timóteo capítulo 3. Passo a ler. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha o que tu quer dizer com isso em cima de tudo que tu está falando. Para mim, como está o meu e o seu coração para confrontar isso? Como está a humildade dentro do meu coração? Como está a mansidão, a alegria, tudo isso para que esses dias difíceis cheguem e esses dias não venham a nos dragar? Como está eu com o Senhor, para que pessoas como essa venham estar com pessoas como você, que é um líder de célula, que ele vai na sua célula, como nós temos nos preparado para confrontar isso? Como está o meu coração, a minha busca com o Senhor, para que em vez de eu alimentar essas qualidades, eu venha confrontar isso? Por quê? Porque virão. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E para mim, deixa eu dizer uma coisa. Esses tempos, a gente já vive. Esse tempo, como está? Como eu tenho me firmado diante do Senhor, para que eu possa confrontar e essa pessoa venha realmente entender e venha a conhecer o Senhor, onde eu confronto em amor. Hebreus capítulo 12, a palavra diz que Deus corrige a quem a Ele ama. Todos aqui sabem que quando o discipulador corrige, ele está derramando amor sobre a mim e sobre a sua vida? Todos aqui sabem disso?
Se não sabe, estão sabendo hoje. Então, quando o meu discipulador, quando o Cleider, quando o Alain, não os dois juntos, mas um aqui em Santo Antônio, meu discipulador da minha vida, do meu casamento, irmãos, tem um casal que cuida do meu casamento, que tem um casal que quer, se você não tem, que quer cuidar do seu casamento, talvez se é solteiro, mas vai cuidar do seu casamento. E ele vai exortar algumas atitudes dentro do seu casamento. Sabe o que é isso? É amor. Deus corrige a quem Ele ama. Porque se não tem correção, não é filho, é bastardo. Então, isso tem que ser... Luiz Hermínio diz que isso é consciência revelada. E quando eu tenho essa consciência bem definida na minha vida, eu estou fora de confusão. Então, quando alguém me exorta, eu sei que é amor derramado sobre a minha vida. Eu não olho para um sentimento e se eu estou sendo rejeitado. Não, não estou sendo rejeitado. Eu estou recebendo o amor de Deus. Nós temos que entender isso. Então, quem está disposto a confrontar isso? Vamos para Hebreus capítulo 5. Mais à frente um pouquinho. Cinco 11. Passo a ler, para nós não nos alongar muito. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Até aqui. Não, vou ler o 13, perdão, pula lá para o 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quem está disposto a confrontar isso? Quem tem o desejo de crescer. Nunca me esqueço, quando eu tinha de 16 para 17 anos, meu maior sonho, depois passou, era tirar minha carteira de motorista. Cara, eu tô só por tirar minha carteira de motorista. E daí vem o desejo, daí os desejos vão aumentando, né? Eu tô só por me casar. E daí agora me casei, o que é? Tô só por ter filho. E assim o negócio vai só aumentando. É desejos que a gente tem. E isso são desejos naturais. Então, uma pessoa que não tem um desejo de crescer em Deus, o que ela é? Infrutífera. Não vai dar fruto. Não, como que eu vou crescer espiritualmente se eu não tenho um desejo de crescer, de deixar de provar do leite racional, do leite para um alimento sólido? A criança, ela toma um leite até um determinado tempo. A partir dali, ela vai ter que comer outra comida. Por quê? Porque aquilo não alimenta mais. E o que ele está dizendo ali? Por que tivemos que tornar a ensinar de novo? Por sermos tardios em ouvir. Tardios. Muitas vezes está num culto como esse e a gente está bem bom, só pela janta depois do culto. Só. Isso é a estratégia do diabo. Muitas vezes é indisciplina nossa. Muitas vezes é indisciplina. De verdade. Mas muitas vezes é a estratégia do diabo. Para quê? Para que o crescimento não seja colocado dentro do meu e do seu coração. Um desejo ardente por crescer. Um desejo ardente de deixar de ser uma pessoa que só recebe ensinamento para uma pessoa que passa a ensinar alguma coisa. Porque aquilo que eu disse, todos que estão aqui têm alguma coisa para ensinar. Tem alguma coisa. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar que um discipulador, eu estou falando da minha vida, tá? Eu não consigo acreditar que um cara que cuida de 6, 4, 5 vidas, 2, ele tem tanta coisa para ensinar e os 5 discípulos não tem nada para ensinar. Não, cara. A gente que cuida de vida sabe muito bem. Há um ditado, eu acho que eu ouvi isso do Misha, que talvez ele ouviu de alguém, não sei, que quando nasce um filho também nasce um pai.
Então, quem ganha um discípulo, cara, a partir daquele momento ele vai começar a discipular. E a partir daquele momento, cara, é o meu e o seu dever buscar crescer espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente, para quê? Para que eu tenha algo para oferecer. Para que eu tenha algo para oferecer para alguém. Quantos estão entendendo? Amém? É o nosso dever, gente. É o nosso dever. Que as pessoas da nossa casa, elas devem receber a nossa melhor versão. Quero falar de novo. As pessoas da nossa casa são as pessoas que elas devem receber a minha melhor versão. Sabe por quê? Porque são elas que têm as minhas piores versões. E como há uma grande dificuldade da gente impactar a vida da nossa família. Como a gente tem grande dificuldade de pessoas que são do nosso meio, do nosso contexto familiar, a gente causar um impacto. Quando eu falo impacto, eu falo lá na célula, eu penso aquelas britadeiras que fica sabe? É alguém que causa um impacto, mas que chega ali na rocha, no negócio duro e quebra. Que aonde ela chegou ali, começou a martelar, ela vai rachar, vai trincar, o negócio vai ceder. Que causa um impacto, porque faltam as qualidades da igreja primitiva. Faltam as qualidades. Falta o temor, falta a alegria. A gente se torna crente, perde a alegria. Perde a alegria. Durante um bom tempo na minha caminhada, como eu dei mau testemunho na minha família. A minha vida era mais feliz, agora eu ia lá em casa e ficava só me converti, né? Agora eu não bebo, porque eu sou crente. Só? Sabe o que é isso? Nós não entendemos e não desejamos crescer aonde que a vida parece que fica sem graça. Aonde daí a nossa família olha e diz assim, cara, eu não quero ir para a igreja. Que eu vou querer? Olha só, a vida dele era muito mais feliz, o cara tinha mais felicidade. Eu nunca me esqueço, quando eu cheguei, eu disse assim, eu tinha dentro de mim, crente não é feliz. Crente não é feliz. E aos poucos, quando eu entrei aqui, eu vi, tinha a rampa de skate, tinha a mesinha do ping-pong, eu disse, não, estou no lugar errado. Não é esse padrão de igreja. Né, Samuca? Não é esse o padrão de igreja. Não é. Hoje estou eu aqui, falando dos cuscuz. Vocês estão entendendo? O evangelho é simples, gente. O evangelho, eu tenho visto ele com simplicidade. Muita simplicidade. De verdade, no meu coração, assim, tem gente que potencializa o evangelho, algo sacrificial. Cara, é perder a vida. Esse é o evangelho. Simples. Perder a vida que está indo. Então, nós temos que entender uma coisa. Cara, tem tantas riquezas, tem tanta coisa feliz para a gente desfrutar, tem tanta coisa boa, tem tanta gente que está pegando junto com a gente, tem tanta gente dando a vida com a gente. Então, o evangelho é muito simples. Queria convidar vocês a ficar de pé comigo. Queria que você meditasse durante alguns minutos sobre o partir do pão, alegria, humildade, perseverança. Talvez você não tenha alguma dessas qualidades da igreja primitiva e você conversasse com Deus. Você falasse com o Senhor.